dia, Guten Morgen, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Praise the Lord. Bom dia, bom dia. Good morning, Marhaba. Hoje, dia 6 de fevereiro, de março, né, gente? Já estamos em março. 6 de março, há 2 dias do evento. E nós estamos aqui para ler com vocês Provérbios 6. A gente continua falando um pouquinho sobre a questão da prostituição, dos pecados na área da sexualidade que são contrários, né, à nossa vida de sabedoria. Mas também hoje a gente vai falar de vários pontos, várias coisinhas diferentes que a gente já leu, que a gente vai relembrar, coisas a respeito de honestidade, a respeito de não ser fiador. E começa com esse versículo muito conhecido, com esse verso muito conhecido, a respeito de você cuidar da sua vida e deixar um pouco as pessoas aprenderem com os próprios erros, né? A gente tem aqui no capítulo 6, verso 1, lembrando que eu leio na versão da Bíblia Viva. Esse aqui é o nosso personalizado para o livro de Provérbios. É muito lindo. E a gente tem aqui, ó. Meu filho. Isso aqui é sobre ser fiador, tá? Se você se ofereceu para pagar a dívida de algum amigo novo ou pessoa estranha, agora você está preso pelas suas próprias palavras. Caiu numa armadilha perigosa. Olha só que interessante isso aqui. Que eu não tinha me atentado das outras vezes, tá? Porque cada vez a palavra ela vai falando diferente. Cada vez a palavra vai falando de uma forma diferente. E aqui ele tá falando, olha só, duas coisas. Amigo novo, pessoa estranha. Se você se ofereceu para pagar as dívidas de um amigo novo ou pessoa estranha. Às vezes a gente fica empolgado com novas amizades. A gente fica empolgado com pessoas que aparecem, né? E parecem ser tão maravilhosas, tão perfeitas, tão aquela conexão que você esperou pela vida toda, né? Aquela sociedade, aquele amigo, aquela pessoa que chegou e já vem conquistando muito espaço no seu coração. Só que isso não é sábio, porque tem pouco tempo que você conhece a pessoa, tem pouco tempo que você está andando com ela, tem pouco tempo que vocês estão se relacionando. Dá tempo ao tempo, sabe? Vamos comer um saco de sal junto, como diz o outro. Vamos deixar o tempo passar e ver no que vai dar essa amizade. Porque senão a gente vai se envolvendo e vai confiando as pessoas um lugar que não deve ser delas. Eu sempre penso no relacionamento, às vezes, de um banco, né? Porque eu tenho visto isso acontecer comigo, né? Quando você abre uma conta num banco, será que você chega lá hoje e você e o gerente do banco abriu a conta para você, tá te atendendo, tá te recebendo muito bem? E aí ele vai com a sua cara e já te dá um cartão black, já te dá vários limites de crédito alto e ele já vai te favorecendo. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Todo o nível de relacionamento com o banco, para ele ir te dando crédito e confiando mais em você, ele precisa ver que você é um cliente digno de confiança. Ele não vai te emprestar nada para tomar prejuízo. Não. Você vai ter tempo de casa, tempo de relacionamento com o banco, tempo tempo. Ele vai analisando o seu histórico,
Só que a gente não tem como analisar o histórico de uma pessoa. A gente não tem como analisar em quais relacionamentos ela foi fiel, não foi. A gente não tem como ir lá puxar uma ficha dela e descobrir se ela é uma pessoa honesta, se ela é uma pessoa sincera, se ele é um amigo leal, confiável. Não tem como. Mas o tempo mostra. O tempo mostra. E é por isso que você precisa dar tempo ao tempo. Não saia se oferecendo. Ah, é meu amigo novo, eu conheci ele, tem um mês, tem pouco tempo, tem poucos meses. E você já vai dando a liberdade que você não devia dar, vai dando a confiança que você não devia dar, empresta o seu nome, deixa... Eu me lembro que a minha irmã uma vez foi trabalhar numa empresa e o dono começou a colocar as coisas tudo no nome dela, na conta dela. Eu sei que foi um tempão depois para ela conseguir limpar o nome, para ela conseguir tirar isso da vida dela. Depois disso, nunca mais ela quis nenhum tipo de relacionamento, entendeu? Para poder confiar nas pessoas dessa maneira. E às vezes quanto mais rápido você aprende, melhor é. Errar barato, errar rápido, para que você não tenha prejuízos maiores lá na frente, né? Então não se ofereça. E se você se ofereceu, se você se comprometeu, corre, volta atrás, peça desculpa, fala que não vai dar, mas não fica nessa. Por quê? Porque isso pode ser um grande problema na sua vida. Um grande problema na sua vida. Faça todo o possível para sair desse compromisso. Porque você está preso pelo compromisso que você assumiu. Procure esse amigo, insista com ele, pedindo para ficar livre do trato que fizeram. Não se incomode, nem pense que isso vai ser uma vergonha. Não pense que isso vai ser uma vergonha. Você vai evitar muito problema. Não deixe nem mais um dia passar sem fazer isso. Não vá dormir antes de conseguir escapar desse perigo. Se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. Então, não se comprometa com dívida dos outros. Não vai e assume dívida dos outros. Não se prejudique para ajudar os outros. Porque senão você pode estar gerando um grande problema para sua vida. E é interessante que ele fala aqui, ó, não pense que isso vai ser uma vergonha. Por quê? Porque ele sabe que às vezes a gente vai cair a ficha depois e vai ficar com vergonha de voltar atrás. Quando na verdade você não pode ter vergonha. É sobre a sua vida. É sobre você estar fugindo dessa armadilha, porque isso vai te prejudicar depois. Agora muda de assunto, tá? Verso 6 diz assim: preguiçoso, observe bem as formigas e aprenda uma profunda lição com elas. Elas não têm reis ou governadores para dar ordens e, no entanto, trabalham duramente no verão, ajuntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, só sabe dormir. Até quando você pretende ficar nessa vida boa? Ah, deixe-me descansar mais um pouquinho. Sim, descanse mais um pouco, e a sua pobreza chegará de repente como um ladrão. A necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Aqui o outro assunto é sobre a improdutividade. Pobreza e improdutividade. Improdutividade gera pobreza. É como alguém que não se movimenta. Alguém que quer sempre descansar um pouquinho mais. Alguém que adora ficar na cama. Que adora ficar deitado. E aí vai dizer, as coisas estão difíceis, as coisas não estão acontecendo. Quando, na verdade, você apenas está sendo improdutivo.
Não existe pobreza que resiste a alguém que trabalha duro. É lógico que o trabalhar duro, ele vai te produzir dinheiro e às vezes não vai te produzir nenhuma outra coisa. Porque a gente precisa dividir o nosso tempo. Todos os dias, quando bate meia-noite, a gente recebe 1.440 minutos na nossa conta. 1.440 minutos que vão correndo e não vão parar. E a gente tem que fazer o que a gente tem que decidir o que a gente vai escolher fazer com esse tempo. Ele não para. Ele não pode ser guardado para o dia seguinte. Ao ponto de eu pensar assim, hoje eu tenho pouca coisa para fazer. Então eu vou guardar 2 horas desse dia para usar amanhã, que amanhã eu tenho mais coisa para fazer. Não tem como. Não tem como. O dia perdido, as horas perdidas, não utilizados ou mal utilizados, foi. Não dá para guardar. E a pessoa que vive como esse preguiçoso, que Salomão diz, vai ter com a formiga, observe as formigas, porque elas não têm quem fique mandando elas fazer isso ou aquilo, e elas fazem. Nós precisamos observar a natureza e aprender com aquilo que Deus quer nos ensinar. A gente tem lá em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça, mas ela é produtiva. Ela sabe desfrutar, ela sabe comprar coisas boas para si, ela sabe cuidar da casa, sabe ser uma boa esposa, uma boa mãe. E na palavra de Deus a gente pode encontrar todas as instruções para a gente seguir por esse caminho. Que a gente não aprende no mundo. A gente não vai aprender com a nossa amiga de infância, com as nossas vizinhas. Às vezes não vai aprender com o pai, com a mãe, com os avós. Mas a gente aprende na palavra. Porque é ela que nos instrui. Então não adianta buscar em tantos lugares o que eu só encontro em Deus. Então ela vai dizer, vai ter com a formiga. Elas não têm reis nem governante, mas elas trabalham durante o verão para juntar no inverno. Para juntar comida para o inverno. Até quando você vai ficar nessa vida boa? Você preguiçoso só sabe dormir. O verso 10 diz assim. Não, nós já lemos o 10. O 12 muda de assunto. Vou descrever para vocês o homem vazio, inútil, um homem que não presta para nada. Suas palavras são mentirosas. Cuidado com as pessoas mentirosas. Descobri uma mentira, descobri outra, descobri outra, descobri outra, e a pessoa nega. E ela pede desculpa quando não tem para onde fugir. E ela pede desculpa. E ela fala mentira. Esse é o tipo de pessoa que é tão difícil de conviver. Tão difícil de conviver. Mas essa pessoa mentirosa, ela demonstra suas verdadeiras intenções com gestos das mãos. Movimentos dos pés. Piscadas com os olhos. Seu coração está cheio de maldade. Ela passa o tempo todo imaginando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre as pessoas. Por isso ele será castigado de repente. Será destruído e não haverá remédio para ele. É interessante porque a gente está acostumado a acreditar que Deus muda todas as pessoas. Que Deus tem poder de fazer tudo novo. Realmente Ele tem. Mas sabe o que acontece? Tem gente que não quer. Ele tem poder de transformar um homem pecador? Tem. De transformar o perverso em um homem justo? Sim. Ele tem poder de transformar uma prostituta em uma mulher santa? Sim. Ele tem poder de transformar um ladrão em um homem honesto? Sim. Ele tem poder de transformar um adúltero em alguém leal e fiel? Sim. Mas ele só faz quando nós queremos.
Não importa o quanto a mulher ore por um marido que não queira se converter. Não importa o quanto a mãe ora por um filho rebelde. Enquanto ele não amolece o seu coração e se deixa trabalhar pelo Senhor, a nossa oração não vai fazer efeito ali. Ela vai fazer efeito em quem ora, para não ser derrubada junto com o perverso, para você, na sua vida, não ser afetada pelo comportamento dessas pessoas, para que você seja livre da culpa e da condenação por achar que a responsabilidade é sua pela conversão ou pela salvação de todo mundo da sua casa. A oração, ela tem poder para fazer efeito naquele que busca, e ela vai emanando uma energia, um poder, uma influência sobre aquele que está em pecado, que está em corrupção, mas a operação e o milagre só acontece quando de fato aquele próprio ser humano, que é individual de você, ele abre o seu coração e deixa o Senhor trabalhar dentro dele. Mas se ele não quiser, não existe uma responsabilidade sobre você. E não quer dizer que Deus não ouviu suas orações. Ele está trabalhando no coração de todo e qualquer ser humano na face dessa terra. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele está chamando, está batendo a porta do coração de todas as pessoas no mundo. Todo ser humano. Ninguém morre sem chance de se converter. E se converter, eu não falo que é converter-se a uma religião. Converter é entregar a sua vida a Jesus. Alinhar os seus caminhos, se arrepender e reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui está dizendo que essa pessoa vai cair de repente, sem remédio. Então, tem coisas que não existe solução. Tem pessoas que não vão receber a cura. Não vão ser libertas. Não vão aceitar o trabalhar de Deus. E às vezes você está pelejando, você está lutando por algo que não vai acontecer. É o Senhor, é o Espírito Santo que convence. Se Ele não faz, quem dirá nós? Se Ele não faz, quem dirá nós? Esses dias eu ouvi uma frase assim: sabe por que você não está conseguindo resolver esse problema? Porque esse problema não é seu. Sabe por que você não está conseguindo resolver esse problema? Porque esse problema não é seu. Você quer abraçar o mundo. Na síndrome da Salvadora, da Mulher Maravilha, você acha que tudo é você que resolve. E aí você fica exausta e cansada. Ansiosa. Por quê? Porque não acontece. Você não está resolvendo esse problema porque esse problema não é seu. Você está cansada, com dores nas costas, dores nas pernas, varizes estourando para todo lado, gente. Tudo psicossomático. Porque o mundo físico manifesta o espírito, a alma. Como está você por dentro, reflete por fora. Por isso que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Porque gente feliz não adoece e fica cada vez mais bonito. O tratar e o cuidar é daqui de dentro. Das suas emoções. Se livrando da responsabilidade, do peso de resolver tudo. Ele diz que ele tem um fardo leve e suave. E ele se propõe a trocar com você. Ele diz: toma o meu fardo leve e suave. Você não precisa carregar esse peso. Eu cuido melhor do que você. Eu faço melhor do que você. Eu sei de coisas que você não sabe. Então fica tranquilo, fica tranquila
quando as coisas não saírem dos seus planos, do seu jeito, porque eu faço melhor. E muito melhor. Muito melhor. Então, esse homem vazio é essa pessoa que fala mentiras. Que ele faz gestos, ele é falso, ele é cínico. Você não pode confiar. Verso 16 diz assim: porque há 6 coisas que o Senhor odeia, e a última que simplesmente ele detesta. Aqui são elas: o olhar que demonstra orgulho no coração, mentira, violência, assassinatos, uma mente que só pensa em fazer maldades, mentiras planejadas para prejudicar alguém e espalhar o ódio entre irmãos e amigos. Já viu aquela pessoa que tem prazer em falar mal de um amigo para o outro, de uma irmã para outra? Eu conheci uma mãe que falava mal de um filho para o outro. Eu me lembro de ouvir de um irmão que mataria o próprio irmão. E no velório dessa mãe, ela causou tantas desavenças entre os irmãos e, consequentemente, dos filhos contra si mesma, que no velório dela, de 7 filhos, 3 não foram. Porque a gente precisa saber que o que a gente planta, a gente colhe. Eu jamais posso ser a pessoa que fica colocando um irmão contra o outro, um amigo contra o outro. E irmão já tem problemas naturalmente, né? Irmãos naturalmente já brigam. Eu tenho 3 anos de diferença da minha irmã. Nossa infância era igual gato e rato, como diz o outro, né? A gente brigava muito. Até que os meus pais separaram. Teve uma época que ela foi morar com meu pai. E depois de 1 ou 2 anos que ela morava com meu pai, ela voltou a morar com a gente. E aí a gente já tava mais velha, né? Já tinha toda essa mudança aí. Mas quando a gente era criança, a gente não era amiga. A gente não compartilhava. Às vezes a gente fala, eu vou ter um irmão pro meu filho fazer companhia pra ele. E os filhos só brigam. Eu só tenho um, não sei o que é isso. Mas eu já percebo assim que ele tem uma irmã por parte de pai que ele não tem grandes apreços, né? Não é aquela irmã que ele sente saudade, que sente vontade de ver. Pelo contrário, poucos dias que ele está lá, ele já arruma treta com ela. Então a gente vê aqui o quanto que o Senhor detesta essas coisas. Olhar orgulhoso. Que o Senhor nos ajude a ter um olhar humilde, a ter um olhar, né, de bondade. Mentiras não devem sair da nossa boca, violência, assassinato. O que passa na minha mente, se só for maldade, Deus não se agrada. Mentira planejada para prejudicar alguém. Isso o Senhor não gosta. Verso 20, jovem, obedeça sempre o seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. Grave as ordens de seu pai em seu coração. Tenha-as sempre diante de você. E elas servirão de guia para os seus passos. Elas lhe darão um sono tranquilo e a cada novo dia servirão de professor para lhe ensinar o que é certo. Você vai aprender. A cada novo dia você vai aprender algo. Olha que maravilha. Eu vou aprender a cada novo dia. Cada dia vai ser um professor para mim. Eu vou aprender coisas novas dia após dia. As ordens de seu pai, os conselhos da sua mãe são uma lâmpada para iluminar o caminho da vida. Quando seus pais castigavam você, eles estavam querendo lhe mostrar a direção certa para uma vida feliz. Queriam evitar que você fosse vítima da mulher falsa, da prostituta que engana os jovens com palavras doces e mentirosas. Não dê valor à beleza dessas mulheres,
nem se deixe atrair pelos olhares provocantes que elas dão. Não se deixe atrair pelos olhares provocantes. Eu sei que você vai ver na internet muita mulher bonita dançando, aquelas roupas maravilhosas, videozinho no TikTok, mas isso não vai trazer a paz e a felicidade para a vida de um homem. A mulher que trai o seu marido é ainda pior do que a prostituta. Olha só isso. Esta exige apenas um pouco de dinheiro. A mulher que se prostitui, ela ainda recebe por isso. Ela pede um pouco de dinheiro por isso. Mas a mulher que trai o seu marido, ela é pior. Por quê? Porque a intenção dela é só destruir a vida daquele com quem ela se relaciona. Intencionalmente ou não. Quando uma mulher que é casada se relaciona com outro homem, ele está cavando uma cova para ele. Por quê? Porque pode ser que esse marido seja muito ciumento. Pode ser que esse marido não vai aceitar apenas um pedido de perdão para esquecer o que aconteceu. Eu me lembro de o nome do livro dele. Eu esqueci o nome do livro dele. Ele é um caminhoneiro e o testemunho dele é muito forte, muito forte. E ele teve várias desilusões amorosas e ele usava droga, bebia, era um homem muito revoltado contra Deus. E ele, inclusive, eu acho que hoje eu vou dar uma ligada para ele. E o livro dele fala muito sobre isso. Ele ficava com travestis, ele teve algumas doenças, tem alguns problemas de saúde até hoje por conta dessa vida desregrada. Comia mal, se alimentava mal, comia mal, né? Se alimentava mal, tinha hábitos ruins na questão de cuidar da saúde, né? Não cuidava das emoções, usava drogas. Isso tudo foi trazendo problemas para o corpo físico dele, né? Mas acontece que ele não queria mais se relacionar, não arrumava mais uma mulher, porque diz ele que já tinha ouvido tantas histórias. Ele, sendo caminhoneiro, teve alguns amigos que mataram a mulher e o amante quando chegou em casa. E outros que não mataram, mas quantos outros ele sabia que tinha largado e que estava tendo problemas porque viajava e a mulher que ficava em casa levava outro homem para casa. Essas histórias foram gerando na mente dele que todas as mulheres são assim, que isso ia acontecer com ele também. Então ele preferia viver essa vida assim, sem se apegar a ninguém, para não sofrer. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente, com medo de se machucar, a gente prefere não se relacionar. Por conta das experiências ruins que a gente teve, a gente não quer mais repetir, para não se machucar. Porque o nosso cérebro diz, cuidado com isso, você se machucou aí, então não faça mais isso. Só que isso pode impedir, às vezes, de você viver uma vida extraordinária. Tem coisas sim, você não deve repetir. Mas tem coisas que foi só porque você não tinha maturidade para lidar com aquilo. Imagina que você está andando de bicicleta e você caiu. Você caiu de bicicleta porque você ainda não estava tão habilidoso. E você vai perceber que às vezes o cair, o se machucar, ele é importante para te tornar mais forte naquela situação. E se você não desiste, você começa a andar de bicicleta muito bem. E aí você vai e avança e vai se tornando cada vez melhor até o ponto de conseguir andar por muito tempo, por um longo período, sem se machucar e sem cair mais.
Agora, se você para na primeira queda, você nunca vai andar de bicicleta. Só que com o pecado não é assim. Com aquilo que é ruim para minha vida não é assim. Eu tenho que saber fazer essa distinção. Qual é o lugar em que eu devo insistir, porque ali eu vou ter um bom resultado, e qual que é o lugar em que eu tenho que desistir, deixar para lá, porque não é o meu lugar. Eu tenho que entender que a dor que me ensina, às vezes é a dor que tem que me fazer parar de insistir naquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que vai ter dor que vai te levar a se tornar mais forte. E vai ter dor que, se você não parar, vai te matar. Mas como que eu discerno, Samara? Como que eu vou discernir isso? Eu vou discernir analisando, olhando, perguntando para Deus e vendo, é aqui que eu devo continuar? É nesse ramo de empresa que eu devo continuar? Quando é algo que não vai me fazer mal, que é para a vida. Vamos supor, entendo o que eu estou falando. Eu comecei o Arlindo, meu filho, tá andando de patins. E ele cai, e ele levanta e ele continua. Ele cai, ele levanta e ele continua. É algo bom para ele. O equilíbrio, a nova habilidade, o esporte, o sair da tela, é algo bom. Então eu não tenho que me preocupar se isso gerar um ralado, se isso gerar um machucado, se isso gerar algum hematoma, entende? É uma dor que vai ajudá-lo em alguma coisa. Vai ser bom para ele, não faz mal para ninguém. Quando são dores que nos machucam e que nos levam a ter que parar. A dor de um vício, a dor de trair, a dor, às vezes, de você estar fazendo algo que não é bom para você e que pode te levar à morte, né? Eu sou meio contra esses jovens que ficam aí empinando moto, empinando bicicleta no meio da rua, no meio do asfalto. Eu acredito que alguns riscos têm que ser calculados. Você está no ambiente de esporte, em uma situação em que você tem ali os socorristas pronto, né? Uma competição, e você treina num ambiente controlado, é uma coisa, né? Agora, quando você vai se aventurar, algo associado à rebeldia, já é diferente. Essas coisas que a gente precisa discernir, até para explicar para os nossos filhos. Porque eles vão nos perguntar, mãe, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Criança é curiosa. Criança, ela quer testar as coisas. Quando você diz assim, não faça, ele vai querer fazer porque ele é curioso, porque ele quer despertar aquilo. Então, para nós que somos pais e mães, nós precisamos ter a sabedoria até na hora de explicar isso para o nosso filho. E isso vai tendo com o tempo, e Deus vai te dando algumas estratégias que parece que não está saindo de lugar nenhum, mas é o próprio Espírito Santo te guiando quando você pede a ele sabedoria. Eu me lembro do Arlindo com 3 aninhos, 4 aninhos, ele sempre foi muito elétrico. Ele tem muita energia. E lá na roça onde a gente morava, ele queria subir nos muros, queria subir na cerca, queria passar na cerca, ele queria fazer coisas arriscadas. E eu me lembro que uma vez a chave virou na minha cabeça quando uma vez ele subiu no murinho e esse murinho ele fazia cerca para uma lagoa que tinha lá na roça. E eu disse assim, Arlindo, não sobe nesse muro porque você cai. E aí ele subiu no muro e ele não caiu. Ele disse, viu mamãe, eu não caí. Naquela hora eu percebi que se eu continuasse tentando ensinar ele as coisas dessa maneira, a minha palavra para ele não ia ter crédito. Porque quando eu digo, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, e não acontece, o que ele vai dizer? A minha mãe está mentindo. E o que ela fala não faz sentido nenhum. Mas acontece que na vida, às vezes você pode andar
na beira do precipício e realmente não cair. Mas qual a chance de dar ruim? Então eu mudei a minha palavra com ele. Eu disse, filho, não sobe aí, porque aumenta a chance de você cair e se machucar. Aquilo mudou. Mudou porque em alguns momentos ele fez e não aconteceu nada. Mas outras vezes ele caiu e se machucou. Não só ali, mas em muitas outras situações. De passar no arame farpado, de brincar com uma ferramenta que não é brinquedo, tipo um martelo. Teve uma vez que ele bateu um martelo no dedo, perdeu a unha. Porque ele pode pegar o martelo e não se machucar, então ele achar que não tem problema. Mas no dia que deu ruim, ele falou, alguma hora pode acontecer. Então é melhor eu brincar com algo que não vai me machucar. Então, às vezes, a gente precisa mudar as nossas palavras até para ajudar na nossa didática com o filho. Isso tudo é jornada de sabedoria. Isso tudo faz parte de nós pedirmos a Deus o jeito certo de dialogar com os nossos filhos a cada idade que ele tiver. Porque o jeito que eu me comunico com a criança de 2 é diferente do que eu me comunico com a criança de 4, com a criança de 6, e cada ano isso muda. Eles vão vir com questionamentos diferentes. E se eu quero que meu filho não precise passar por coisas que eu passei, não precise sofrer com coisas que eu sofri, é óbvio que ele vai ter as próprias dores na vida. E só cresce assim. Mas tem coisa que a gente precisa evitar. Eu não preciso ter uma experiência extraconjugal para saber que isso é muito ruim para mim. Não é todo casamento que precisa passar por uma traição, uma infidelidade para aprender que isso não é bom. Eu não preciso bater de carro para saber que eu não posso dirigir embriagado. Eu não preciso ter uma overdose e quase morrer pelo uso de drogas para saber que isso faz mal para o meu corpo. E como é bom todas as vezes que a gente evita certos acessos. Porque toda vez que você toca em algo, você já abriu a sua legalidade para isso. Se torna algo mais a você lutar o resto da sua vida. Se eu nunca adulterei, nossa, é ótimo, que eu não queira experimentar, porque vai ser algo que eu vou levar como marca no meu corpo, na minha alma, pro resto da minha vida. Deus me cura, me liberta, me transforma, eu sou uma nova pessoa, mas está ali aquela marca. Quem nunca usou droga não vai ter que lutar contra isso. Eu nunca fumei maconha, eu nunca usei cocaína, eu nunca usei crack, eu nunca me embriaguei, tipo assim... Eu não tenho esse histórico na minha família também, então são coisas um pouco mais fáceis para mim. Mas a sexualidade é algo que é como se o Paulo dissesse, um espinho na carne que eu tenho que estar sempre observando e cuidando. Então todas as vezes que você toca num pecado diferente, todas as vezes que você se envolve com algo diferente, são coisas que você vai tendo que ter um jogo de cintura para lidar com isso o resto da sua vida. Se eu nunca tive uma experiência homossexual, se eu nunca tive o acesso a drogas, pornografia. Gente, uma pessoa que matou uma vez na vida, ela carrega isso até a morte dela. Nunca matei ninguém, que bom, que bom. Porque quando você se envereda por esses caminhos, quando você toca em determinados pecados, isso vai trazendo problemas para você, fardos para sua vida. Que Jesus vem, te limpa, te transforma, te faz uma nova criatura, mas isso vai carregando na sua mente. Não tem como você tirar. Você vai ficar pensando nisso em alguns momentos, as setas vão vir, porque em algum momento você tocou isso.
Então não se envolva com mais nada. Se hoje você reconhecer o que é pecado, o que não é de Deus, o que não é bom para você, não se envolva, não mexa com isso. Não vai lá experimentar. A pessoa que um dia deu a mão para uma cigana ler, você deu acesso a algo. Uma vez que você foi numa mesa de tarô e sentou numa cartomante para ela ler o seu futuro. Isso tudo são acessos que você dá. Entende? Isso é um monte de listas de coisas que a gente não deve tocar, não deve se envolver, porque isso traz problema para nossa vida. A pessoa que um dia já se relacionou já se coabitou com um animal. A Bíblia condena veementemente esse tipo de prática. E por mais absurdo que pareça na cabeça daqueles que nunca tiveram esse tipo de prática, existem muitas pessoas no mundo que têm esse tipo de prática. Que por possessões demoníacas têm relações sexuais com animais. São coisas que existem. Então nós precisamos pedir a Deus e cuidar da nossa vida. Cuidar das nossas emoções. Cuidar do nosso corpo. Cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Pedindo a Deus sabedoria para que essas coisas não entrem na nossa vida. Eu me lembro de um testemunho. Ele era travesti. Eu não sei se ainda tem esse testemunho na internet, deve ter ainda. O nome dele é Paulette. Não, ele era Paulette, o nome dele é Paulo, uma coisa assim. Quando ele era travesti, ele chamava Paulette. E ele disse assim, às vezes você fica querendo contar um testemunho forte e impactante. Mas se tem um testemunho poderoso que um ser humano poderia contar, é de alguém que sempre se relacionou com Deus e que o mal nunca o tocou. Esse seria realmente o testemunho mais lindo de se viver. De alguém que nunca experimentou e tocou as impurezas desse mundo, as perversões desse mundo, as maldades desse mundo. Mas nós estamos num mundo em que a misericórdia é necessária. Porque às vezes a minha confissão de pecado é de um aspecto. E eu posso nunca ter tocado ou bebido de certa água. Mas eu tenho que cuidar. A Bíblia diz, cuide aquele que está de pé para que não caia. Porque quando eu sou orgulhosa, é o melhor prato para que o inimigo me dê uma rasteira. E o inimigo que eu falo não é o diabo, Satanás, como diz o Arlindo, Leviatã, Lúcifer, que está aí querendo me derrubar. É aqui, ó, bem pertinho de mim. É bem pertinho de mim. Quando eu me orgulho, eu estou eu mesma me boicotando. No meu lado obscuro, querendo aparecer, o meu velho homem querendo ressurgir. E querendo destruir a minha vida. E me afastar de toda a vida abundante que o Senhor me prometeu. Então eu busco em Deus santidade e sabedoria. Para andar numa vida de vitória. Em que o mal não governa a minha vida. Então aqui a gente está falando sobre uma mulher imoral. Ou a prostituta ou a adúltera. A prostituta pelo dinheiro. A adúltera só para fazer o mal. E aí ele diz assim, será possível carregar brasas no corpo, no colo, nos braços, abraçar brasas sem se queimar?
É possível andar alguém sobre brasas sem queimar os pés. Da mesma forma, é impossível alguém roubar a mulher de outro homem sem ser castigado pelo pecado. Os homens desprezam o ladrão, mesmo quando ele rouba para matar a fome. Além disso, se for apanhado em flagrante, terá que pagar 7 vezes o valor do que roubou, mesmo que para isso seja preciso vender tudo o que tem. Só mesmo um louco seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir sua própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será a violência, as feridas e a vergonha pública, porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme, e fará qualquer coisa para se vingar. Ele não aceitará qualquer pagamento, nem belos presentes. Preferirá castigar quem o traiu. Isso aqui é muito forte, porque isso acontece muito, gente. Eu não sei o que vocês sabem sobre o mundo do crime, tá? Mas as facções criminosas, o respeito pela mulher do outro é muito grande, tá? Esses tempos eu tava na praia e tinha um rapaz lá, que ele mora numa favela, numa comunidade. Bom dia, Carlos. Bom dia. E um bandido pegou a mulher do outro e o cara foi morto. Não pode pegar a mulher do outro cara. Dentro do crime, isso é levado muito a sério, tá? Às vezes a gente não dá importância, às vezes a gente vê isso acontecendo no meio religioso. Quantas coisas dessas acontecem no meio religioso e as pessoas não tratam com seriedade? Quantos casos eu ouvi falar e vivi? Gente, eu vivi. Quando eu vivi a traição no meu casamento, eu frequentava a igreja. Eu não estou dizendo que existe um problema na igreja. Existe um problema, em nós. Que não buscamos a Deus na nossa intimidade. Vivemos uma vida religiosa, de culto em culto, e não somos igreja na nossa casa. Mas o que eu quero dizer para você é que, às vezes, os filhos das trevas, as pessoas que não temem a Deus, elas levam as coisas muito mais a sério do que nós que dizemos que amamos a Deus e que carregamos o nome de Jesus e que falamos da Bíblia. Cuidar dos caminhos que nós temos andado. O adultério, a imoralidade sexual acaba com a nossa vida. E não há nenhuma área da nossa vida que consiga ficar de pé quando nós entregamos a nossa sexualidade nas mãos do diabo e ele faz o que ele quer. Mortes, prejuízo financeiro. Ó, o Carlos disse assim, ó, quem é você quando não tem ninguém olhando? Quem somos nós? Quem somos nós na madrugada? Nas nossas redes sociais? Nas contas privadas? Qual o nível de desespero que você fica quando alguém pega o seu celular? Se o seu namorado, se o seu marido, se alguém pega o seu celular desbloqueado. Eu já fui essa pessoa, gente, que ficava apavorada. Que ficava o tempo todo com aquela incerteza se eu tinha apagado tudo que eu precisava apagar do meu celular antes de dar ele na mão de alguém. E é uma vida triste. É uma vida cansativa. É uma vida cheia de ansiedade. É uma vida de aflição. Que você não tem sossego. Mas existe uma vida de paz. Quando você anda pelos caminhos da justiça. Quando você é justo, você anda de cabeça erguida. É aquele outro verso que a gente lê em Provérbios, né? Que o perverso ele foge sem que ninguém o persiga.
Você às vezes está tão errado a sua vida que alguém diz assim, eu queria conversar com você, pronto. Você fica pensando, descobrir alguma coisa, já estão sabendo de alguma coisa, e você fica todo preocupado. Mas quando você tem paz, quando você não tem o que esconder, quando você anda pelos caminhos certos, você não teme nada e nem ninguém. Você não teme nada e nem ninguém. Porque você não tem o que esconder. Então hoje a gente tem esse provérbios que nos fala sobre não ser fiador, não se prontificar para pagar a vida dos outros, não ser preguiçoso, cuidar com o orgulho, né? E aqui no final falando mais uma vez sobre a nossa sexualidade que precisa ser santa em Deus. Se nós fizermos o que é certo, um homem para uma mulher, e não se enveredar pelo caminho da prostituição, do adultério, e fazer o que a gente leu ontem, aproveite bem essa bênção que você recebeu, a capacidade sexual, e tenha prazer com o seu marido e com a sua esposa. Você vai ter uma vida muito melhor. A sabedoria vai falar disso. Porque o ser humano às vezes não quer tocar nesses assuntos. Virou tabu. Mas tudo que fica oculto, tudo que fica escondido é um prato cheio para o inimigo trabalhar na nossa vida. E sabe, nós estamos em uma sociedade que apesar do sexo, da sexualidade, da vida promíscua, da prostituição, da pornografia, do erótico ser uma coisa tão escrachada, tão sem pudor para ser falado, em certos círculos é tão comum se falar sobre. A maioria das pessoas não são felizes na sua vida sexual. Mas elas não querem admitir. Elas não querem falar. E isso não é saudável. E isso não é a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Ele te deu isso. Ele criou o dinheiro. Ele criou o sexo. Ele criou todas as coisas. Só que o que o inimigo faz? Ele faz você não saber usar. O que o inimigo faz? Ou ele te faz ter de menos, ou ele faz você ter de mais. O problema é o apetite? Não, o apetite é uma coisa maravilhosa. É tão bom comer com fome. Ter vontade de comer. Só que o que o inimigo faz? Ou ele te faz comer demais, ou ele quer te tornar anorexo bulímico. Nem sei se é bulímico que fala, né? A pessoa que tem bulimia, como é que é? Ou ele quer te tornar obeso, disfunções alimentares. O problema é o sexo? Não. O problema é que ou ele quer tirar isso da vida das pessoas, dizer que para você santo você não pode, né? E aí ele leva a pessoa para um nível de santidade que a pessoa não fala disso, não toca nesse assunto, não conversa sobre isso, e ela se isola completamente desse tipo de assunto e vive uma vida completamente sem desfrutar desse prazer que Deus te deu, dessa bênção que Deus te deu, que são seus hormônios e tudo mais, só que no lugar certo. Ou ele faz a pessoa ser pervertida. A mente dela só pensa nisso. Ela olha para uma pessoa e ela vê aquela pessoa como um pedaço de carne. A mente dela é corrompida porque ela não se satisfaz com uma mulher só. Ela quer com homem, quer com mulher, quer com animal, quer com bicho, quer dia e noite, quer toda hora. E torna uma disfunção. O problema é o dinheiro? Nunca foi. O problema é que ou o inimigo quer te tornar pobre e miserável, e você blasfemar contra Deus, e você roubar, e você se trocar por um tigrinho, por uma loteria, achando que você precisa disso para você prosperar.
Ou ele vai deixar a ganância tomar conta do seu coração, porque é isso que o inimigo quer, te levar para os extremos. Extremos que não tem a ver com a moderação. Com a moderação que Deus quer nos trazer. Então é sobre isso. É sobre você encontrar na sabedoria esse caminho de moderação. Eu não posso ser uma mulher pateta, boba, com a boca fechada, que deixa as pessoas fazerem comigo o que quer. Mas eu também não posso ser aquela mulher briguenta, irritada, que quer fazer tudo do meu jeito, que se não for do meu jeito, eu bato o pé, eu choro, eu grito, eu brigo, eu bato. É a moderação. A moderação. E Deus vai nos levar por esse caminho, em que eu não vou nem para um extremo, nem para o outro. Eu vou seguir a minha vida e pedir a Ele sabedoria para os meus dias. E ajustando cada dia ali. Nem gorda, nem anorexa, nem fanática por academia, nem fanático pelo mundo espiritual. Eu preciso encontrar aí, ó. Eu tenho uma vida só. Eu tenho que ser mãe, esposa, dona de casa, cuidar dos meus negócios, transbordar aqui na live, cuidar do meu corpo, da minha alma. Você pegou meu filtro. Cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Amigo, você pegou meu filtro. Cuidar de tudo. Porque eu sou essa multitarefa aí. Eu não sei por quê. Você sempre que eu venho. Eu preciso cuidar de todas as áreas da minha vida. Tá com filtro agora, mãe? Não. Você levou ele e não trouxe mais. Gente, 10:01. E que o Senhor, nesse dia, nos dê a sua infinita sabedoria. Você já é bonito. Você ainda é com filtro. Deixa eu pegar de você. Vai. Não tá me dando meu filtro. Te deu? Não. Gente, faça um excepcional dia. A gente vai terminar a live que já é 10 horas. Aí, foi. Já é 10:01. O Arlindo veio aqui para se despedir de nós. Acordou agora, né? Uhum. Tá indo em clima de feriado. Mas amanhã, gente. Amanhã é sábado? Amanhã é sexta. Amanhã a gente tá aqui lendo Provérbios 7, tá? Esse é sábado, é o nosso evento presencial, promovendo pessoas. O segundo ali, no Alphaville, no centro comercial. Você é nosso convidado. Tem o link na bio. Garante seu acesso. Esteja com a gente. Vai ser um dia de imersão maravilhoso. Gente, dá tchau pro Arlindo. Manda um beijo aqui pra ele. Faz um coraçãozinho pro Arlindo. E amanhã estamos aqui às 9 da manhã. Vai. Tira um print aí e marca a gente. Nos stories. Você que viu a nossa live. Ele não vai 2 vezes, eu acho. Faz assim. Bate palma. Bate palma, bate palma. Normalmente quando bate palma ele faz o... Dá um bom dia. Dá praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Até amanhã. 9 da manhã. Provérbios 7. Faz o tinido pra ver se dá uma bolinha. Tchau. Ai, você vai cair, você vai cair, você vai cair. Tá puxando meu cabelo.